Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para a gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast e na segunda temporada, que inclusive está fantástica. A nossa conversa, o nosso bate-papo foi sobre inovação no setor da saúde. Eu trouxe um cara que conhece muito desse tema, que é o Paulo Purchio. Paulo Purchio é um executivo que tem muitos anos de experiência na área da saúde, já tramitou por diversas frentes desse ecossistema e trouxe para a gente aqui quais são as tendências que vem acontecendo de inovação na área da saúde e de que maneira isso pode impactar a carreira do médico. Então se liga no episódio, acompanha até o final que você vai se surpreender com o que o Paulo trouxe para nós. Obrigado pela sua audiência e até breve. Estou tendo o prazer de conversar com o meu amigo Paulo Purchio, que é um executivo da indústria farmacêutica, conhece muito do segmento médico, já está há bastante tempo, tramitou por várias áreas, marketing, vendas, empresas de assessoria, acesso. Bom, não vou começar a falar tudo, senão não vai dar tempo, né, Paulo? Então, primeiro eu quero te agradecer, meu amigo, a oportunidade de gravar esse podcast e você compartilhar o seu conhecimento conosco. Obrigado pelo convite, obrigado por fazer parte desse teu pessoal tão seleto que está assistindo a gente aqui agora. Legal. Paulo, você tem uma bagagem muito grande, atua hoje como executivo também de empresas na área da saúde, né? É um executivo da área da saúde. E o que eu queria falar com você, acho que um tema bem importante, né? Falar um pouco dessa tendência de saúde, inovação, o que está acontecendo no mercado, na saúde. A gente teve uma revolução ou uma reviravolta, vamos dizer assim, com a pandemia, em função de muita adesão de tecnologia. Eu sei que você também é mentor de uma empresa, de uma consultoria de startups também, né? Você faz esse trabalho, então você também está em contato direto com esse tema que está muito quente nesse momento. E o que começar uma discussão, né? Entender como é que estão sendo tratadas as empresas que querem inovar na área da saúde, né? De que maneira que elas estão entrando. Vamos lá, então. Eu gosto sempre de começar para um lado mais disruptivo e não ir direto ao assunto, né? Quando você fala em conhecimento, né, qualquer conhecimento, 50% do conhecimento adquirido no primeiro ano de faculdade, isso é uma máxima já vem rodando no mercado. Esse conhecimento no primeiro ano de faculdade, ele será obsoleto depois de 4 anos. 50% daquilo que você aprendeu no primeiro ano de faculdade, depois de 4 anos ele vai ficar 100% obsoleto. Ou seja, a gente precisa fazer mais com menos, cada vez mais. O mundo está muito rápido, o mundo está muito veloz. Então, as ferramentas de gestão que a gente aprendeu lá atrás, que muitos médicos nem aprenderam porque nem tiveram gestão, os médicos começaram a ter gestão a partir de pouco tempo, né, direto na faculdade. As faculdades começaram a incluir gestão há pouquíssimos anos atrás. E os médicos antes, eles tinham que buscar a faculdade de gestão, fazer administração, etc. Então, as ferramentas, o que é gestão, né? Vamos pegar o sentido da palavra. A gestão é uma ferramenta para maximizar e para otimizar os recursos, quer eles que sejam recursos humanos, financeiros, comercial, visando o quê? Visando a melhor produtividade. Então, quando você fala em gestão, a clínica do médico ela precisa ter gestão também, porque ela é uma empresa, né? Então, quando você começa a ver com essa cabeça o que é gestão, aí depois você vai chegar no credenciamento, que acho que é o final da historinha aqui nossa, né? O que é o credenciamento, né? Mas a gestão é fundamental. Então, eu queria iniciar com esse conceito, justamente para a gente começar de lá de trás, né? Do maior, do macro, para depois a gente chegar no micro. E aí você começa com esse negócio da informação. A informação é muito rápida.
Por que eu fui para as startups? Né? Há 7 anos atrás, eu comecei em startup, porque a startup ela tem um outro modo de fazer gestão. Como esse mundo é muito rápido, o modo de fazer gestão teve que ser alterado. E as startups são exatamente isso, é a gestão da forma moderna. Por quê? Porque ela sabe onde que está o problema e ela precisa resolver o problema da forma mais barata, mais rápida, com a melhor tecnologia que tiver. Né? Então, quando você começa com essa cabeça disruptiva, você não fica na mesmice. Que eu vejo muito isso, eu vejo muito médico, muita clínica, muito serviço médico, né? Que fica na mesmice, não consegue, é difícil de entrar no mercado, aquela coisa toda. Quando você pega, por exemplo, uma médica, hoje em dia, como é que ela pode potencializar o consultório dela? Primeiro, se ela está na internet, não existe mais agenda, a agenda é múltipla. Né? Hoje em dia, com a internet, a agenda é múltipla. Com essas plataformas, o que a gente está fazendo aqui? Eu não tenho mais que ir para aí. Eu posso, daqui 5 minutos, fazer o meu trabalho, depois que eu terminar essa entrevista contigo. Então, a plataforma ela deu muita mobilidade. Então, essa médica que tem a clínica dela e ela vai querer escalar, né? Escalar é um modo de você poder potencializar. Então, vamos lá para a gestão de hoje em dia, né? É você potencializar e maximizar os seus recursos. Essa médica ela pode ter a equipe dela atendendo, como é que se fala? Ela atende localmente, ela atende presencialmente, mas ela também pode atender de forma digital. Então, olha como é que ela pode escalar a clínica dela. E você fala assim, pô, mas é só uma clínica? Sim, mas ela pode escalar. Então, você começa com o conceito de plataforma. Aí vem a plataforma, que é o que você faz aí. Você vai começar a escalar de uma certa forma, trazendo mais recursos, trazendo mais cabeças, gerando mais audiência, né? E a plataforma, qual é o resultado dela? É o famoso The Winner Takes It All. Por quê? Porque é a concentração. Vai ter a concentração de mercado, já está tendo. Os planos de saúde e os hospitais, eles já entenderam que se não concentrar, eles não vão conseguir chegar, eles não vão conseguir escalar. Então, você pega as grandes redes, olha, praticamente a cada 2 dias você vê um hospital sendo comprado pelas grandes redes. É uma loucura, eu nem sei mais quantos hospitais a Rede D'Or tem, a Rede Amil tem, agora não é mais Rede Ímpar, agora é DASA. Né? Então, você tem uma velocidade comercial muito grande. E essas plataformas, elas são muito violentas e elas concentram o mercado. Né? Por quê? Porque elas vão pegar o exemplo hoje em dia das 7 maiores empresas do mundo, das 10 maiores empresas do mundo, 7 são plataformas. Aí você já vê a loucura que é. E qual que é o ativo de uma plataforma? O maior ativo de uma plataforma é a sua audiência, mas a audiência engajada. Né? E quanto maior a audiência, mais a plataforma tem dados para revender os seus produtos. Então, olha que legal. E por isso que ela precisa escalar, cada vez está maior. De repente, a Amazon em si, o que ela vende, não importa tanto. A AWS ela vai acabar sendo muito maior que a própria Amazon, porque o que ela vai escalar aqui em cima de todos os dados que a Amazon tem é bárbaro. Então, vamos trazer de novo para a nossa clínica dessa médica que está aí. Ela pode fazer a mesma coisa, ela pode atender virtualmente, ela pode dar... cada vez mais vai estar liberada a consulta virtual, né? Então, você começa a ver que, será que eu preciso só ficar parado e depender das operadoras? De repente, eu posso fazer alguma coisa em paralelo, né? Então, hoje, por isso que eu estou falando da plataforma, hoje você encaixar numa plataforma, você vai ter possibilidades que antes você não tinha. Então, por isso que o pensamento precisa ser disruptivo. E é aí que eu comecei toda a minha historinha. Né? Aí, quando você vai para o tradicional, para a gestão tradicional, que é a gestão do credenciamento médico, o que é o credenciamento médico? É a tratativa comercial junto às operadoras de saúde para a inclusão de um prestador.
né? Onde esse prestador ele vai disponibilizar a prestação de serviço deles. Então, essa médica que eu contei a historinha agora, que tem essa clínica, ela vai precisar entrar se credenciar em alguma operadora de plano de saúde. Aí você pergunta para mim, quais são os tipos de operadoras? Praticamente 4, e não muda isso faz muitos anos. Você tem as seguradoras de plano de saúde, que são linkadas em alguma seguradora, em algum banco, eles têm um viés mais financeiro, né? Eles são auditados pela SUSEP, então eles têm uma característica bem regrada. Eles costumam criar redes de prestadores, onde eles direcionam o usuário para esses prestadores, né? E basicamente é isso. E você tem uma rede aberta, o usuário ele usa como quer e quando quiser. Você tem uma segundo item aí dentro dessa cadeia de saúde, que são as medicinas de grupo, que geralmente elas são redes verticalizadas, então você pega Intermédica, Notre Dame, Apvida, a Mil, são essas que têm a operadora e tem a rede própria de hospitais. Isso é chamado de medicina de grupo. Elas têm uma necessidade muito grande de controle de custos, então elas levam esse usuário, né, o usuário da rede, eles levam sempre para os recursos próprios. E aí você tem um terceiro, que são as cooperativas, que aqui no Brasil é bastante difundida, as Unimeds. Elas têm um poder de negociação local muito grande, porque elas são Unimeds baseadas em municípios, né? Então elas englobam aquele município e têm uma atuação muito forte em cima da rede médica. Então, para o médico que quer se credenciar, ele precisa ser cooperado da Unimed, por exemplo, né? E você tem um quarto e último, que é a autogestão, que geralmente é uma caixa de gestão, eles chamam assim, de empresas, geralmente empresas públicas, estatais, federais, instituições financeiras. Então, eles fazem uma caixa de assistência ao funcionário, né? Que geralmente é uma empresa à parte, é uma empresa privada que pode atender à empresa pública. E o que ela faz o que ela trabalha mais é redução de sinistralidade. Então, ela tem um outro viés aí de reduzir a sinistralidade daquela carteira. Basicamente, são esses 4 aí dentro desse mundo de credenciamento, né? Legal. Uma das coisas que você falou que mais me chama a atenção, e eu tenho batido muito nessa tecla aqui no podcast, que é a audiência, né? Ou seja, quando eu vou me credenciar ou buscar uma parceria com uma seguradora de saúde, o que ela vai me oferecer enquanto para a minha clínica, por exemplo, é a audiência. Como você comentou, ele distribui o atendimento de acordo com os credenciados. Então, ele distribui a audiência de acordo com a região, naturalmente o paciente, o usuário vai escolher aquilo que melhor lhe convém, mas existe o grande lance aí, ou a grande descoberta é a audiência. E aí tem um outro ponto que você trouxe bem importante. Se esse médico está na rede social, por exemplo, escalando através das plataformas, e aqui a gente não está falando de ser youtuber ou nada disso, mas é usar a rede social, a rede digital, para escalar, né, ao seu favor, é tornar-se conhecido. Então, em várias patologias, você tem a possibilidade de fazer consultas virtuais. Naturalmente, a gente vai se assegurar daquilo que tem que ser presencial, vai ser feito presencial e ponto. O exame físico que tem que ser feito. Mas existe a escala, né? Então, hoje um consultório que depende, que está no país, na região X do Brasil, dependendo de uma rede X ali, de um público-alvo X, hoje ele escala pela plataforma. E aí, se o médico consegue, aí entrar no tema que você falou, que é a base de tudo, que é a gestão, através de gestão, criar uma estratégia para escalar através da plataforma, ele começa a fazer algo que o convênio traz para ele, que é a audiência. E ele pode, né? Tem algumas coisas aí dentro do que você falou que são bem interessantes, né? Quando você pega assim, o que o médico pode ser além de médico, né? Na minha visão, ele pode ser um grande curador de conhecimento dentro de uma plataforma,
né? Ele não precisa só atuar como médico. Então, ele pode ser um curador de conhecimento, de conteúdo, né? Porque não necessariamente um leigo possa fazer isso. Perfeito. Nem sempre ele pode fazer isso. Então, olha que legal, olha como você já tirei de um lugar, já coloquei no outro aqui, já não estou mais na mesma posição que eu estava dentro daquele universo de gestão tradicional. Já estou em outro lugar, né? E cada vez mais eu vejo, eu lido muito com tecnologia médica, muito, muito, muito. E cada vez mais eu vejo os médicos falando o TINês, que é falando de TI, né? Por quê? Porque cada vez mais as tecnologias estão avançando e cada vez mais os médicos, enfermeiras, eles precisam saber, eles precisam estar dentro desse mundo e não só do mundo da medicina, não só do mundo assistencial, né? Então começa a mudar. Então isso é muito interessante também. Ele não deixa de ser médico, mas ele começa a caminhar para uma outra atmosfera, né? Para um outro canto aí que não existia. E E quando você gerando fala de audiência, né? E gerando audiência. exato, virando audiência, exato. E como é que você? E aí você fala, vamos voltar de novo. Eu gosto do exemplo dessa clínica, dessa médica, né? Que ela começou a enxergar outras oportunidades, continuando dentro da clínica dela e continuando a ser médica, né? Como é que você pode, com a tecnologia, de forma muito barata, fazer que ela tenha esse público, essa audiência? De que forma? Hoje em dia você tem ferramentas digitais muito, 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 não é assertivas, mas muito certeiras, né? Você tem uma ferramenta que chama-se tráfego pago. O tráfego pago nada mais é de cercar, você colocar cercas em volta de público-alvo seu, digitalmente falando, onde aquele público ele vai entender que aquela doutora ela está também virtualmente vendendo os serviços dela. Então, com esse tráfego pago, eu consigo, dentro das redes sociais, dar tiros certeiros na audiência que ela precisa, dar tiros certeiros no tipo de especialidade que ela quer vender. Então, ela é nefro. Então, ela consegue cercar todos esses pacientes que fazem hemodiálise e trazer para a clínica dela de forma lícita, de forma limpa, de forma transparente, Paulo, sem eu vou além de forma responsável, e responsável da palavra de ser responsável por gerar esse tipo de conteúdo. Pelo seguinte, nós quando navegamos numa rede social ou que a gente vai fazer uma pesquisa no Google, eu não tenho conhecimento da patologia XYZ. Muitas vezes eu sou o paciente, eu vou buscar informação. Quando eu encontro o proprietário de conhecimento que está falando sobre esse tema, então o médico tem uma certa responsabilidade em trazer a público a informação correta, né? Visto que a internet promove uma oportunidade muito grande de fake news também. E aí é o que você trouxe, o médico está ali sendo, ele está fazendo uma gasguei aqui. curadoria. Curadoria, depois eu corto, uma curadoria desse conteúdo que é de extrema relevância. Então, ou seja, às vezes eu ouvi, se a gente fala de diabetes, tem um chá de pata de vaca que cura diabetes. Amigo, isso não existe. Aí você encontra o endocrinologista, especialista em diabetes, falando sobre hábitos saudáveis, alimentação correta, a medicação. Então, você encontra ali um conteúdo de uma pessoa que tem um conhecimento técnico. Isso gera o tráfego orgânico que a gente fala. Então, as pessoas vão atrás disso de maneira orgânica. E tem um outro mito nisso aí, não sei se você concorda comigo ou não, mas quando a gente tem um receio da classe médica de se posicionar divulgando esse tipo de conteúdo, seja através de texto, através de áudio ou através de vídeo, né? Tem um receio de, eu vou ser blogueirinho. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu quero saber se você concorda. É uma provocação a você. O médico, para dar uma entrevista há 10, 20 anos atrás, por exemplo, na Rede Globo, o cara está na audiência máxima.
que tem ali? Audiência. O que ele está fazendo? Uma entrevista. E o que ele está falando? Conteúdo. Qual é a diferença para ele fazer isso hoje no Instagram dele? Nenhuma, porque a audiência, a democracia da audiência, ela agora ficou uma competitividade relativamente saudável. Não é mais a Globo, o SBT, a Record que tem o canal de audiência. Hoje a audiência ela se amplificou. O Paulo é um canal de audiência desde que ele queira promover conteúdo. Você concorda com isso? 100%, e é pro bem ou pro mal, né? Sim. Porque uma vez que você falou na Globo, você atingiu aquele público que estava escutando naquela hora, naquele minuto, de repente passou no programa seguinte, mas não passou mais. Agora, o que a gente faz aqui, fica aqui. E você não consegue mais tirar. Então, a diferença básica é que a sua exposição é grande, mas se você errar, a sua exposição continua sendo grande também. Então, a responsabilidade, para mim, é maior ainda, pelo que eu vejo. É muito maior daquilo que você faz e fala. Né? Então, quando você começa a educar os filhos, você já fala, filho, não é legal colocar certas coisas na rede social. Porque o dia que você for para o mercado de trabalho, vão puxar a sua rede social e vão ver o que você fez. Né? Então, são coisas básicas. Às vezes é coisa desse tamanhozinho que lá na frente vai causar um impacto louco. Tem uma Então, repercussão. por isso que a responsabilidade é maior. E a perenidade é maior, porque vai continuar ali, né? A rede social, ela gerou um grande banco de dados, né, em que é um grande arquivo digital comunitário. Então, muita coisa está disponível para todo mundo. Isso, de fato, é o que você falou, tem um lado da interpretação. Então, se você coloca, você, de fato, quando tem a sua exposição, você está mostrando uma parte do que você é, e aí as pessoas vão te julgar por essa parte que você está mostrando. Isso é um fato. Sim. Né? Sim. Mas não deixa de ser um canal de comunicação. Você trouxe esse tema, que eu acho que é um tema que a gente bate muito. No marketing como um todo, você conhece, a gente fala de marketing de conteúdo, que é você gerar um conteúdo atrativo para a pessoa de interesse do seu nicho e ela leia. E a gente já discuti com um médico aqui a respeito disso, que é o médico divulgar informações na rede social é um serviço público, não que ele tenha a obrigação, mas é muito bom quando ele faz isso do que um blogueiro que não tem tanta propriedade no tema e que influencia as pessoas. Né? E nessa transformação digital, o que é muito interessante é que em alguns momentos da venda ou alguns momentos do mercado, o seu concorrente ele pode ser seu aliado. Você já pensou nisso? Que loucura que é. Ele pode fazer parte da sua cadeia lá na frente e transformar o seu produto. É muito maluco isso, né? Os americanos eles fazem isso muito bem, né? Quando você pega a empresa que comprou a Amil aqui no Brasil, a UHG, a United Health, ela tem um software de gestão não é bem um ERP, né? Mas ela tem um software que trabalha com grupos. Então, ele faz toda a mineração dos grupos de pacientes, das carteiras de plano de saúde, etc. E esse software, que é uma empresa da UHG, da United, ele presta serviço para outras seguradoras de plano de saúde nos Estados Unidos. Então, você imagina só, olha que loucura. Mas olha o quanto que a United tem de bagagem, de conteúdo das outras operadoras. Isso aí é uma coisa que tá pago, entendeu? Mas olha que interessante que é. Então, cada vez mais vai haver essa disrupção. Cada vez mais o seu maior concorrente pode ser o seu maior aliado em certo momento. Olha que interessante quando você traz essa provocação. E é uma coisa que assim, existe vários posicionamentos, né? Tem um posicionamento de que o médico deve procurar e ter um consultório 100% privado, com uma consulta que ele entenda que faça sentido e que seja a remuneração adequada. E existem também várias discussões a respeito do médico que trabalha através do plano de saúde, né? Sendo conveniado. E aí você traz um tema que é tão interessante, porque eu posso usar a máquina da audiência do plano de saúde para fazer gestão,
exatamente o que você falou, onde que eu faço o meu fluxo de atendimento, onde que eu capacito a minha entrada, a minha organização, a minha recorrência de comunicação com o meu paciente, o posicionamento da minha clínica ou do meu consultório digitalmente. Então, eu uso essa máquina de audiência ao meu favor, que é o meu aliado, e que, num segundo momento, se eu entender que eu posso e consigo expandir o meu atendimento privado, eu vou fazendo isso de maneira combinada. Então, também achar que atender ou ter o convênio como um aliado é ruim, muito pelo contrário, você tem que ter estratégia para saber usar e migrar, e é o que você falou, Com ele, certeza. né, de certa forma, tem aí uma questão importante. E quando você traz essa questão do software da United, você tem uma questão que são os dados. Quem melhor usa e administra os dados, melhor vai ter a decisão, Exato, né? exato, Os dados estão exatamente. sempre à disposição. E é engraçado, vocês vão pegar outra especialidade, né? A gente vamos pegar um psiquiatra, ou que não é médico, mas um psicólogo, e um psiquiatra que é médico. Vamos ver, durante a pandemia, eles trabalharam mais ou menos. Os psiquiatras, Psiquiatras, psicólogos, a certeza que trabalham muito mais do que antes. muito mais, muito mais. Mas como é que eles conseguiram trabalhar muito mais? Porque eles foram tudo para a internet. Sim. Eles não precisaram mais ter que ir para o consultório a 1 hora. Quem mora em São Paulo sabe, você demora 1 hora para você fazer um deslocamento para ir, mais 1 hora para voltar, Sim. mais 1 hora de almoço, são 3 horas. Esse intervalo todo, ele fez tudo em casa. Olha Sim. quanto que ele potencializou, quanto que ele não chegou a escalar, mas quanto ele otimizou. Otimizou, né? Qualidade de vida. E aí é uma discussão muito grande. Porque o médico às vezes tem que trabalhar muitas horas, tal. Um pouco disso pode ser otimizado por isso que você acabou de falar. Exato. E aí você já ganha o quê? Exato. Qualidade de vida, de tempo. Exato. São 2 horas a mais no seu dia, Paulo. O que você consegue fazer com 2 horas a mais no seu dia, só em função do deslocamento do trânsito? Isso. E assim, será que vai precisar, então, realmente ter um consultório? Tem um outro ponto, né? Exato. Vai precisar pagar uma sala comercial? Quanto custa isso? Em qualquer lugar, isso é custo fixo. Isso, se você tirar esse custo fixo, quanto que já retorna? Então, com o advento aí do digital, tudo mudou. E cada vez vai mudar mais rápido. Então, é essa cabeça que eu falei lá no comecinho do nosso bate-papo aqui, que a gente precisa ter, essa cabeça aberta, a cabeça de startup. Como é que a gente resolve aquele problema da forma mais objetiva, no menor espaço de tempo, da forma mais simples, mais barata e com a melhor tecnologia que tiver? Você entendeu? Então, a gente precisa ter esse desenvolvimento de cérebro, que a gente não vai ficar para trás. Aí você me pergunta, tá, mas o credenciamento continua existindo? Continua sendo feito? Lógico, tem que ser feito, tem que correr atrás. E o credenciamento, se você for bater na porta de qualquer credenciamento, eu posso te dizer que mais de 90% das operadoras estarão com credenciamento fechado para o médico. Por quê? Porque é uma questão de relacionamento. Para você entrar na operadora, para você poder fazer parte do time da operadora, de prestador de serviço, etc., é muito, vamos dizer assim, existem vários filtros. Para a operadora, se ela deixar aberto, começa a chover um monte de gente, e para ela controlar esse fluxo é muito difícil. Então, você precisa de um bom relacionamento. Você precisa de pessoas que conheçam bem esse mercado para te colocar dentro da operadora. Isso aí são pouquíssimas pessoas que fazem. Então, ainda precisa ser feito um trabalho muito grande para você ser credenciado de uma dessas operadoras, desses 4 tipos que eu falei, né? Seguradora, medicina de grupo, cooperativa, autogestão, essas 4. Então, ainda precisa de um network muito forte para você poder fazer parte desse mundo. Né? Mas você também pode andar em paralelo. É isso que eu quis trazer aqui. Entendeu? Você pode fazer o tradicional, mas você já pode também começar a pensar nesse lado digital, que vai poder te potencializar o seu consultório, a sua clínica,
Às vezes é você mesmo, né? Você mesmo, médico que está aí e precisa de alguma fonte, algum recurso, né? Então, basicamente é isso. E é interessante que quando você traz esse ponto que tem uma limitação, até que a seguradora não pode deixar aberto, e isso é regulação de mercado. Não pode porque ele tem uma quantidade de audiência para ser distribuída, né? Então, Isso. se você tem muito credenciado, não gera tanta atratividade por essa audiência, então ela fica muito distribuída. Então, esse é um outro ponto que aí vai o que você trouxe, como é que a gente olha em paralelo a tudo isso. E aí, Paulo, você que tem esse conhecimento e know-how nas startups, tem um conceito bem interessante que a startup trabalha com muita agilidade, né? Que é a tal metodologia ágil, que transforma os processos de uma maneira, tomadas de decisões rápidas, enxergar erros de maneira rápida e consertar o curso de maneira rápida, né? O tal do MVP, como é que você testa, como é que você olha uma solução. E quais são assim os 3 principais pontos que a gente pode encontrar e aonde encontrar esses recursos das startups, né? Até para que os médicos possam olhar e se inspirar um pouco nessa tendência de inovação que vem vindo. Então, naturalmente, acho que você pode até citar aqui a empresa que você, o grupo que você hoje também atua como mentor, né? Como é que os médicos encontram um pouco desse universo para ir se conectando e tirando insight disso. É assim, ó, quando você fala em startup, você precisa encontrar um problema e Perfeito. você precisa ter a solução, né? Aí você começa a ser uma startup. Quando você vai para uma aceleradora, que é o caso da Artemisia, onde eu fiz várias mentorias aí para empresas dentro da área de saúde, startups dentro da área de saúde, ela é uma aceleradora, então ela traz o processo, né? Ela traz uma startup onde ela já iniciou o processo, já está numa fase intermediária para avançada, e aí a startup vem para ser acelerada e ser colocada no mercado ou receber algum tipo de investimento, alguma coisa assim. Perfeito. Então, a Artemis, ela trabalha justamente nesse ponto, e é nesse ponto que a gente trabalha dando mentoria para as startups que vêm. Como é que ela pode se colocar no mercado, como é que vai ser o jeito mais fácil de financiamento do projeto dela, se o pitch que o dono da startup está indo por aquele caminho está certo ou não. Então, e é muito interessante, o que eu gosto mesmo é o bastidor disso. Legal. Porque você começa a ver como a pessoa criou, onde que ela encontrou o problema, como é que ela trouxe a solução, como é que foi a tecnologia. Porque tecnologia não quer dizer que a gente pensa muito em tecnologia, mas a gente pensa em tecnologia com eletrônica, né? Com software, mas tecnologia não é só isso, Com né? complexidade a gente pensa, né? A gente pensa em complexo, e tecnologia não é só isso. Então, você tem coisas simples que você consegue trabalhar de forma muito ágil e chegar no povo. Então, eu fiz uma vez uma mentoria de um pessoal que eles chama TNH. Eles até, eu não sei nem se eles já viraram unicórnio, cresceram demais. E são pessoas assim fantásticas. E eles começaram tratando, chegando nas pacientes, principalmente as grávidas, e dando dicas por SMS. Então, ou um grupo de patologia, não necessariamente grávida, mas podia ser um grupo de patologia, onde eles mandavam recado de SMS para poder chegar nesse paciente, esse paciente ter algum tipo de informação. Aí você fala assim, tá bom, mas por que SMS, né? Porque ainda tem gente que não tem smartphone, ou não tem rede, ou não tem banda, ou não tem o local que ele mora é muito ruim, mas o SMS chega. Então você consegue pegar qualquer tipo de população, qualquer escala dentro do status social, você consegue atingir com SMS. Então eu ficava assim, poxa, mas por que vocês não vão para um WhatsApp da vida, para uma dessas plataformas, né?
Eles falaram, Paulo, porque não dá. Eu não consigo chegar em toda a população. E aqui o interesse é chegar em qualquer tipo de população e atingir essa população. Então a gente precisa de. Então, você vê, às vezes você fala tecnologia melhor. Não é a mais cara, não é a última palavra em tecnologia, mas eles conseguem chegar com o SMS, que é uma tecnologia. E para isso ela funciona. Olha que interessante que é. Né? Eu resumi bastante, mas só para você entender o que pode ser tecnologia. É o que você trouxe, né? Achar os problemas e trazer soluções. Então, se o problema é acesso à informação da condição X, e o SMS chega para maior número de pessoas que o sistema é escalável, ótimo. Né? Então, ela está sendo efetiva, é o que você trouxe. Porque a gente ouve muito falar das startups e você trouxe um tema bem importante. A gente coloca num conceito de alta tecnologia embarcada, de inteligência artificial de alta complexidade, e não necessariamente é isso, né? Isso, Quando exatamente. você pega aí, sei lá, o exemplo da telemedicina, vamos falar que nós não estamos falando que não é tecnologia, mas as tecnologias que já existiam foram suficientes para suportar a resolução do problema de contato paciente-médico. Naturalmente, você tem uma adequação de LGPD, você tem uma adequação de prontuário, ok. Mas vamos pegar no começo da pandemia, que você não podia sair da sua casa. E aí? O fato de se telecomunicar já resolveu o problema. Isso. Mas você quer ver um exemplo que não deu certo ainda? De tecnologia? Escola. Quem tem filho pequeno e está escutando a gente aqui sabe o que eu estou dizendo. Não, eu vou começar a chorar. Você quer que eu comece a chorar agora? Depois eu tenho... eu tenho As dois. Não conseguem prestar atenção. Sim. É muito chato. Mas por quê? Vamos pegar de novo, de onde começou? A escola que a gente está até hoje, ela começou na Revolução Francesa. Então, é uma escola que você tem que aprender na hora que a escola quer, do jeito que a escola quer, e você nunca vai ser o protagonista daquilo. Quando você vai para uma escola americana, que você tem lá algumas disciplinas que você pode optar, que no nosso caso é só na faculdade que você vai chegar nisso, né? Mas na escola dos Estados Unidos ele já tem isso, você é protagonista. Então você escolhe lá, eu quero fazer artes, eu quero fazer não sei o quê, você está escolhendo aquilo. É lógico que tem as matérias obrigatórias, mas você tem disciplinas que você pode escolher. Então você começa a ser legal, porque você escolheu aquilo, né? E enquanto a escola, a educação não alterar isso, né, vai ficar muito chato, porque assim a professora fala a hora que ela quer, no jeito que ela quer, e você tem que apenas escutar. Não pode mais, o mundo não está mais assim. O mundo já está muito mais seletivo. Você escolhe aquilo que você quer a hora que você quer. São os podcasts, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente grava hoje, mas você pode escutar amanhã, você pode escutar depois da manhã à noite, você pode escutar no avião, você pode escutar. E aí dá mais prazer, porque você é o protagonista, você está no comando. E a educação precisa virar isso, precisa deixar o aluno no comando, é óbvio, que eu não estou falando que uma criancinha vai ficar no comando da vida dela, óbvio. Mas cada vez mais ela precisa se sentir protagonista para ser legal. Senão vai ficar muito maçante, é muito chato, né? Exatamente. Não, é o que você falou, a gente tem tudo à mão, mas usado da maneira antiga. Então, se a gente for falar, por exemplo, alguns cursos de formação, até mesmo de pós, MBA, enfim, eles estão oferecendo agora algumas oportunidades 100% digital. E que aí a proposta também é um pouco diferente, porque você entra para discutir um tema específico, ainda está um pouco diferente dessa metodologia que a gente está falando de ensino, né, básico, fundamental, enfim, mudar as nomenclaturas, não sei exatamente qual a gente vai usar, mas é diferente, né? Então, você vai fazer um curso de atualização, você tem um grupo maduro que vai absorver aquele conteúdo, mas a tecnologia hoje realmente, quando a gente fala de ensino, de uma maneira geral, ela não está adequada para a nossa será realidade, né? Será que o professor é a instituição
eles estão fazendo aquela virada que a gente falou lá no começo, que no primeiro ano, que 50% das coisas que você aprende no primeiro ano, em 4 anos já não valem mais. Eu acho que Porque não. já era, né, cara? Será que eles estão sempre revisando isso e trazendo novidades? Porque, assim, você quer falar com o Peter Drucker? Hoje em dia você fala, você entra num podcast com o Peter Drucker. Você não precisa mais pegar o livro dele de 1960 e estudar no MBA que o cara usa esse livro. Você entendeu? Então, olha só, olha que disruptivo que é isso Sim. aí. A E aí disponibilidade da você vai informação, querer... né, e a velocidade. E assim, será que você precisa mesmo fazer um MBA em Boston e ficar 2 anos lá trancado sem poder fazer nada? Será que você precisa disso? Entendeu? Ou será que você pode pensar alguma coisa aqui, você pega outra coisa que você goste ali, e você começa a trafegar nesse ambiente muito mais feliz? É lógico, você precisa ter disciplina, né? Não adianta você não ter disciplina e falar, um dia eu vou ler. Não, você precisa ter a mesma disciplina. Então, assim, lógico que para você fazer lá em Boston um MBA, você é o cara que precisa ser disciplinado, que precisa ter a aulinha feita lá. Sempre vai existir isso. Eu não estou dizendo que não vai existir, mas cada vez menos. Porque você vai ter que pegar um avião, você vai ter que comprar um lugar para morar, ou alugar um lugar para morar, vai ter que pagar em dólar. Quantas pessoas podem fazer isso aqui no Brasil? Pois é. E aí, mais uma vez, eu faço a correlação da telemedicina. Então, por exemplo, hoje, um paciente que está em Boston e quer passar como um especialista do Brasil, a distância deles é um clique. Exatamente. Né? E eu acho que cada vez mais aí é um papel desse grande ecossistema, seja da indústria, da empresa, do executivo, do governo, das faculdades de medicina, do paciente, do médico, usar tudo isso ao nosso favor, né? E fazer com que isso cada vez mais cresça. Então, o Paulo passou numa consulta com um cardiologista, fez todos os exames e tal, aí você tem um retorno. O retorno é só para mostrar exame. E ele fala, Paulo, tá tudo bem, não tá? Muda ou não muda? A conduta que já foi dada. Por que tem o tal retorno do convênio? Você sabe que você falando isso me veio na memória um trabalho que eu fiz, foi muito interessante, para uma rede americana de hospitais. Eles me chamaram para falar sobre fluxo de pacientes Brasil e Estados Unidos. Brasil para Estados Unidos, não ao contrário. Aí eles falaram assim, olha, nós temos aqui, nós estamos na Flórida, onde todo brasileiro gosta de ir, a gente disponibiliza limusines para a pessoa jogar golfe, né? A pessoa que vai fazer o tratamento lá pode jogar golfe, pode ir para a praia, pode ir para shoppings. Eu falei, olha, com certeza deve ter público assim no Brasil, mas o brasileiro, você tem especialistas maravilhosos, você tem hospitais maravilhosos. Dificilmente ele vai para a Flórida para fazer o mesmo tratamento, né? Então, assim, desculpa, isso aí pode dar certo em Porto Rico, pode dar certo na Venezuela, pode dar certo. Não estou desprezando ninguém, nem menosprezando ninguém. Sim, Pode dar certo em outro característica. lugar. No Brasil, não vai dar certo isso. Vai ser um fluxo muito pequeno. Para o brasileiro sair, fazer um tratamento em Miami e poder aproveitar de regalias, é legal, mas não tem apelo. Porque aqui a gente tem médicos, médicas maravilhosos, a gente tem hospitais de excelência, a gente tem tratamentos de excelência. Então, assim, olha, o Brasil vai ser pobrezinho para esse seu fluxo aí, não vale a pena. E foi exatamente o que aconteceu. Eles fizeram, se aliaram a hospitais grandes aqui para ver se conseguiam, não conseguiram. Até Não faz mesmo. sentido. A gente é bom. Não, o que você trouxe. A gente tem hospitais que são acreditados, que têm certificações, que estão entre os grandes, maiores da América Latina, né? Você tem o Einstein, o Sírio, que são hospitais de alta referência, né? Cara, você tem um INCOR. Eu trabalhei muito dentro do INCOR, muito, muito. Exato. Assim, eu venero o INCOR. O INCOR, para mim, é uma ilha. O HC, o complexo HC como um todo, Sim. né? Mas é uma ilha de excelência, de profissionais de altíssimo gabarito, né? Reconhecido no mundo inteiro. A própria Fundação Zerbini, o próprio professor Zerbini, né? O que ele fez aqui no Brasil. Então, você pega um hospital público,
Eu entraria tranquilamente para fazer qualquer coisa dentro do Complexo HC São Paulo. Entraria de olhos fechados para fazer qualquer cirurgia, qualquer coisa. Colocaria qualquer dos meus filhos lá também, se fosse necessário. Então, você vê, é um lugar público. Sim, Não sim. é, né? Público é uma coisa meio esquisita. Não, vai lá. É que agora não dá para ir, obviamente, mas quem conhece sabe. Eu não preciso concordar com você para puxar saco, não, porque eu conheço o HC muito bem. Eu iniciei meu trabalho na indústria farmacêutica pelo HC, pelo grande complexo, que é o maior complexo da América Latina, quando a gente fala de conglomerado de hospitais. E Ainda é, né? realmente assim, tem, quando toda a excelência, não tem talvez a perfumaria que você encontra ali, que é hotelaria, né? Quando você compara com um grande hospital, mas os profissionais que estão nos grandes hospitais de grife também são os professores do HC e aplicam a mesma medicina, e tem situações até que os recursos também são equivalentes. Então, realmente, Eu trabalhei acho. de perto, desculpa te interromper, Adriano, mas eu trabalhei de perto, tete a tete, ali com o pessoal do oitavo andar do INCOR, da UTI respiratória, do professor Carlos Carvalho, do professor Marcelo Amato. Meu Deus do céu, aquilo lá é uma ilha de excelência. É uma UTI maravilhosa, todos os boxes fechados. Os alarmes são só alarmes visuais, não são sonoros, então você não tem aquela poluição auditiva, terror que são nas UTIs. A UTI é um silêncio. Se cai uma caneta no chão, faz aquele barulho de caneta, assim, clac, clac, clac. Não faz barulho de nada. É maravilhoso. E é bonito o local, é bonito, é muito bem montado. Então, você vê como é o que você falou, a gente tem muita tecnologia, acho que saber, médico, né, olhar para isso e olhar todas essas ferramentas e de que maneira que pode ser escalado, às vezes não tão complexo, de maneira simples, né, é o que você trouxe aí como resgate, e acho que esse ponto que vai muito, porque muitas vezes a gente busca altas complexidades ou soluções que estão fora do nosso alcance, sendo que elas estão aqui do nosso lado, muitas vezes a gente quer buscar coisas que, né, não resolvem. Então, acho que esse é um grande aprendizado que acho que você traz para a gente aqui também. Paulo, pelo teu know-how e conhecimento no mercado de saúde, eu acho que a gente iria horas adentro aqui nesse bate-papo, mas naturalmente eu vou respeitar a sua agenda aí, que eu sei que você apertou para conseguir fazer esse bate-papo comigo, e disponibilizar seu conteúdo, seu conhecimento, e deixar aí contigo o que você deixa de recado para a gente, né? Com toda essa revolução em tecnologia na saúde que você vem acompanhando, tanto no mercado, atuando como executivo, bem como aí o trabalho com a mentoria para as startups. Eu costumo brincar que a saúde, você trabalhar na área de saúde é que nem o caminhoneiro, né? Você não larga mais, você entrou, não larga mais. Desde que eu entrei com 19 anos na área de saúde, até hoje, eu trabalho na área de saúde, sempre trabalhei, já trabalhei com vários modelos de negócio aí, desde produto, serviço, solução, passando por apoio à decisão clínica agora há pouco. Então, você tem uma vasta área e é muito interessante porque, apesar de parecer um mercado enorme, todo mundo se conhece, né? Sim. Então, a primeira dica é agir sempre da melhor forma possível, mais transparente, porque o mercado é pequeno e todo mundo se fala e todo mundo se conhece. Então, a reputação, não importa de quem, de quais desses atores, né, que estão aí dentro da área de saúde, a reputação tem que ser assim 100%, porque isso aí vai te trazer muita oportunidade quando você tem uma reputação muito boa. Eu sempre zelei por isso, você também que eu te conheço, né, Adriano? E essa reputação, ainda mais agora nas redes sociais, onde você fala qualquer coisinha pequenininha pode transformar num grande monstro. Se você sempre zelar pela sua reputação, isso pode te ajudar bastante. Então, essa aí é uma dica que eu deixo. E o que vocês precisarem do meu serviço, eu estou à disposição. Vai ser sempre um prazer vir para cá, aqui no seu podcast, e trocar ideia. Pode me chamar, que eu gosto bastante. Eu falo muito, né? Mas eu gosto. Estou à Então, sua disposição, à disposição da sua audiência qualificada. que bom. Falamos muito, né? E acho que essa é a ideia mesmo, a gente trazer debate, discussão para gerar insight,
para os médicos, profissionais da área da saúde que acompanham o podcast. Paulo, muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima conversa que a gente vai marcar em breve. E Valeu, Adriano, muito obrigado. Todos que nos acompanharam até aqui, até o final desse episódio, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.